Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra e a oportunidade que nós temos, meu Deus, de servir ao Senhor com saúde. Enquanto hoje muitos já estão, meu Deus, nos hospitais, outros já estão avançados na idade e não podem mais chegar na igreja, ainda podemos, e Te louvamos pela essa oportunidade. Sei, meu Deus, que o nosso dia chegará, mas precisamos, meu Deus, e queremos Te servir bem hoje e melhor, para glorificar o Teu nome. Abençoe todos os irmãos aqui, que a Tua palavra ache lugar em nossas vidas, salvando e edificando. No nome de Jesus Te pedimos. Amém. Então, irmãos, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu, ele escreveu para mostrar à igreja o plano de salvação de Deus. E no capítulo 2, ele vai nos mostrar, versículo 1, o estado que o pecado nos deixou. A Bíblia diz no verso 1, ele nos deu vida, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então o estado aqui era de morto, essa morte física, aliás, essa morte espiritual. Então o pecado, ele nos deixa assim. E a palavra de Deus diz que estando morto, não significa, morto espiritual, não significa que você não tenha capacidade de fazer algo em relação à vida social. Um morto espiritual é aquela pessoa que não vai seguir a Jesus, mas ele tem capacidades morais de servir ou de fazer. Por exemplo, uma pessoa pode não ser crente, salva, e ela pode ir para a igreja. Um exemplo de um homem religioso que não era salvo, mas que era líder das sinagogas, era o Zaqueu, aliás, o Nicodemos, capítulo 3 de João. A Bíblia diz que era um dos principais das sinagogas, um líder religioso, um homem influente moralmente. Capítulo 3 de João diz que ele era um homem que falava em nome dos demais líderes da sinagoga, era um dos principais, e ele foi a Jesus representando toda a sinagoga, a comunidade religiosa, e ele não era salvo. E ele não entendia das coisas espirituais. Por exemplo, ele não entendia que nascer de novo era um nascimento para viver para Deus, ter uma nova vida em Cristo. Ele não entendia isso, ele entendia naturalmente, porque o homem natural, ele entende naturalmente. Ele entendia que, como ele poderia voltar ao ventre materno, ele disse, como eu posso, sendo velho, voltar ao ventre materno? O entendimento natural é assim. Então, o homem natural entende as coisas naturais. Por exemplo, ele pode ter uma igreja, ele pode escolher a esposa, ele pode escolher a roupa, ele pode estar na igreja que ele quer. Então, o homem morto espiritual, ele pode ter condições morais e decisões pessoais. Nicodemos tinha uma sinagoga. Muitas pessoas têm uma igreja, servem numa igreja, mas as pessoas espirituais, elas vão além de ter uma igreja ou um tempo para servir. Elas entendem as coisas de Deus. Ela é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Pode ser que alguns crentes, irmãos, não quero acreditar que hoje aqui no nosso meio vive essa vida, mas se você percebe que você vive, você pode mudar, porque Deus pode mudar, tá bom? Então ele diz que ele estava morto. Então esse homem morto, ele não pode entender as coisas de Deus, porque ele está se referindo a uma morte espiritual, uma morte não física. E nós já falamos uma outra oportunidade que existem 3 tipos de morte. Primeira, a morte espiritual. Segunda, a morte física. E a terceira, a morte eterna.
Então a pessoa que crê em Jesus, ela passa da morte espiritual para a vida. João 3, João 5 e 24, diz lá no slide, em verdade te digo, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então essa morte que essa pessoa passa é a morte espiritual. Quando João fala aí que ele passou da morte para a vida, dizendo que ele era morto sem Deus, agora ele tem a vida eterna. Então é isso que Deus nos dá. Mas o que o pecado nos faz? Ele nos assolapa, ele nos faz andar assim, versículo 2. Nos quais andrastes outrora, segundo o curso deste mundo. O que é o cursar desse mundo, a vivência desse mundo? A igreja de Éfeso, antes de ser crente, os irmãos cursavam o sistema de Satanás. A Paulo vai relatar aqui nesse texto que também os filhos da desobediência agora vivem assim. Dá uma olhada ainda. Versículo 2, lá no final, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do espírito que agora atua, repare essa palavra, agora, presente, atua no filho da desobediência. Ele disse que outrora nós andávamos, para você que é um salvo, que é um crente, mas agora atua naqueles que não têm Cristo. Como é que você anda a sua vida espiritual? Você diz que é crente, você diz que serve a Deus, mas como é que você tem visto e percebido as outras pessoas? Tem uma frase que as pessoas ímpias dizem assim: olha, nem parece que ele é crente. É por isso que eu não quero ir para a igreja, porque é uma percepção de quem vê, de quem nos vê ou de quem vê aquele estilo de vida, ainda que as pessoas não sejam, contrária àquilo que eles imaginam que seja uma vida de um crente. Eles não têm, mas eles querem que outros tenham. E diz que você pertence a esse príncipe, repara no verso 2, segundo o príncipe da potestade do ar. O príncipe da potestade do ar. Príncipe aí, irmãos, indica que quem tem um reino. Se você segue a Deus, você está no outro reino. Colossenses 1:13, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Colossos, ele diz assim, ele nos libertou do império das trevas. Esse império das trevas é justamente o império desse príncipe. Você que não serve a Jesus, você pertence a um reino escuro, de escuridão, ou seja, o reino da mentira, o reino do engano, o reino da fofoca, o reino de tudo que não presta. Aqui agora atua nos filhos de Satanás, porque mentem, porque enganam. Então ele diz que o reino das trevas, ele nos tirou. Se você que é crente, já não está lá, já está no reino do Filho amado de Deus. Este é meu Filho amado, quem tem o prazer. Ele diz que ele nos transportou daquele império maligno, da mentira, da fofoca, dos prazeres enganosos, das ilusões, para um reino verdadeiro, para uma história absoluta, para uma mudança de vida, para uma nova criatura. Nosso estilo de vida agora é outro. Por isso, todos nós cristãos que morremos para esse sistema, um dia nós precisamos ser enterrados. Se você agora morreu por um mundo, você vai ser sepultado, não tem jeito. Quem morre precisa ser enterrado. E o enterro, ele vem pelo batismo, um batismo simbólico. O batismo é um símbolo de sepultamento. E o batismo não salva ninguém. O batismo é um mandamento de obediência para todos os salvos. Há algumas igrejas que batizam os irmãos porque eles querem que eles vão para o céu, que lá lavar seus pecados. Mas a Bíblia não fala isso. Pelo menos no livro de João, 1 João 1:9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso que diz a Bíblia.
Quem perdoa pecado é Jesus. Eu estava comentando com os irmãos, como é que se dá o nome de quem enterra alguém vivo e a pessoa morre viva dentro de um buraco? Como é que se dá o nome disso? Se você pega alguém vivo, cava um buraco e joga lá dentro e enterra, que tipo de crime é esse? Assassinato? É um crime, não é? É a mesma coisa que eu pegar você que não é crente, não morreu por pecado, e te batizar. Eu estou te matando à força, estou cometendo um crime, um delito. E eu não quero matar ninguém afogado, né? Por isso que só batizamos crentes, pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, que morreram para o mundo e vi um novo estilo de vida, pessoas que foram libertas do império das trevas, foram transportados para o reino do Filho do seu amor. Porque se você não é perdoado por Jesus, não é a água do batismo que vai te limpar. O batismo vai indicar que você está sendo, dando testemunho de fé que você morreu para o pecado, para a vida do pecado, da vida de mundana. Então o apóstolo Paulo, ele usa aqui esses termos para nos ensinar que fazíamos a vontade de Satanás. O pecado nos escravizou. Então, no versículo 1 até o versículo 3, ele mostra a obra do pecado em nós. E vai dizer que a obra do pecado nos levou à morte. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Todo homem que não tem Jesus é um homem morto. Eu sempre digo para o jovem, assim, uma pessoa que é morta sem Jesus namora com crente. O crente vai namorar com o ímpio. O crente está namorando com um cadáver, um defunto. Uma moça que vai namorar com um rapaz que não é crente, ele é morto. Ele é o defunto. Ele é podre. Então não vai esperar que você vai casar bem. Não espere isso. Não vai esperar que seu amor vai se transformar em felicidade e alegria. Não vai dar certo. Você vai se surpreender depois. E aí você vai achar, por que não deu certo? Não há união entre luz e trevas, né? O reino das trevas não se une com o reino da luz. As ideologias são diferentes, as filosofias de pensar são diferentes. Ele não vai para onde você vai. Talvez você vá para onde ele vá. E vice-versa. Então, está morto. No versículo 2 e 3, ele vai falar que o pecado nos fez desobedientes, entre os quais ele diz que agora todos filhos da desobediência. O pecado entrou por aí. O primeiro pecado do homem começa por aí, quando ele desobedece às ordens de Deus. Lá no Éden, o homem desobedeceu a Deus, e a palavra de Deus diz para ele: olha, de todos os frutos do jardim tu pode comer livremente, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal tu não pode comer, porque do dia que dele tu comer, certamente tu vai morrer. E aí ele foi iludido, a Eva foi enganada, a Bíblia diz, e eles comeram, com o intuito de não morrerem, pelo contrário, serem conhecedores do bem e do mal. E a palavra de Deus diz que eles desobedeceram a Deus, comeram, e eles morreram espiritualmente, separaram de Deus. Agora Adão e Eva estão escondidos de Deus, escondidos por trás das árvores, escondidos por trás das desculpas. É isso que as trevas fazem quando nós estamos no império dele. Mentir, se esconder, enganar. Todo mundo é culpado, menos nós, menos o pecador, menos aquele que comete. Então nós temos que reconhecer que somos pecadores, que falhamos, e colocar-nos nos pés do Senhor. Só Ele pode nos guardar e livrar. Só por Ele temos o livramento. Então, todos os desobedientes estão aí, debaixo do império das trevas. No capítulo 12, verso 2 de Romanos, Paulo diz para os irmãos não se conformar com o mundo. Mundo, aí, irmãos, o século é o sistema.
Você está conformado com o sistema que está vivendo? Eu sempre digo que nós que temos uma idade mais de 30, 40 e outros, nós vamos perceber uma mudança muito grande nessa época, hoje, nossa época, que vocês que são adolescentes não percebem, porque vocês não estão vivendo uma história passada, não viveram a história passada, vocês estão vivendo agora. Então, para vocês, daqui para frente é normal. Mas para nós que temos uma vivência mais antiga, nós estamos percebendo que o que está acontecendo hoje é totalmente diferente do que foi daqui a 20, 30 anos. E isso tem corroído nossa mente, porque nós temos observado que o mundo está solapando as nossas ideias, principalmente a ideia bíblica, a ideia da família. E nós choramos por dentro, porque nós não queremos isso. E como é que nós percebemos isso? Como é que as leis, essas coisas intrigam e entram no Brasil, entram na escola e entram nas igrejas, nas sociedades, na família? Pela política. Pela política, porque lá que eles criam leis. Pelo judiciário, porque lá que eles julgam, lá que eles legislam. Não era para eles julgarem, legislarem, mas legislam. O aborto, por exemplo, né? Então, aí a toda. Então, irmãos, olha, eu pelo menos fico muito preocupado. Mas eu vejo muitos irmãos totalmente despreocupados. Estão nem aí, tanto faz como tanto fez. Por quê? Porque nós estamos atentos ao que o mundo enganoso, perverso, como ele está agindo, né? Te sufocando, para tu calar tua boca, para nós ficarmos calados, para nós nos conformar com esse mundo perverso. E a igreja que conhece a palavra de Deus, ela não vai se conformar, ela vai sempre reagir de forma bíblica, respeitosamente, poderosamente, resgatando as vidas. Então Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas deve haver uma transformação de mente, e só Jesus para mudar a nossa mente. Só Jesus. Porque dentro da nossa igreja temos gente de todo tipo de ideias, porque tudo hoje o mundo ensina que é relativo. O que Deus diz já não é o que Deus diz. Pode ou não pode ser. Então isso corrói o nosso coração. 1 João 2, 15 e 17, o João ele fala: não ameis o mundo. De novo aí, mundo, sistema maligno, e nem as coisas que nele há, né? E Paulo e Tiago vai chamar esses que cometem, praticam, que amam, que não querem sair daí, que estão satisfeitos em onde estão, de infiéis. Vai chamar de adúlteros. Tiago 4, versículo 4, ele vai dizer que a palavra infiéis aí, o adúltero, para dizer que aqueles que deixam a Deus, se tornam infiéis a Deus, e trocam Jesus pelo sistema maligno, ele chama de infiéis. Ele disse: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Que aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus? Quando ele fala infiéis, amigos do mundo, ele não está falando desse mundinho, não, que nós vivemos simplesmente, que nós conversamos, da terra do céu que nós enxergamos. Não, está falando de um sistema perverso, que ele nos insere à força, querendo você ou não. Por que você estuda? Você não estuda o que quer estudar. Ele impõe para você, para mudar. Cada ano vai mudando as escolas, as leis. Se você tiver acordado para isso, você vai percebendo. Desde as criancinhas, seus filhos, você acha bom que eles vão para a creche. Você não sabe por trás que ele tira de você, que ele tira a sua criança perto de você, os princípios que você, pai, deve ensinar, e você transfere para o Estado. Então, todo o sistema maligno, ele não faz nada para perder, ele não faz nada à toa. Ele é estratégico. E a guerra é ideológica. Guerra de ideias. Eu estava vendo uma pregação de um pastor e ele dizia assim: irmãos, houve o tempo da guerra fugiu da mente a palavra agora, entre a União Soviética e naquela época o marxismo, né, o marxismo cultural, as coisas eram herdadas à força, era através da arma. Hoje você pode ver que as guerras, elas não são feitas através de arma, são feitas através de ideias. Se ganha nas ideias. E por isso que, se você não estuda a Bíblia, você vai ficando para trás, vai se perdendo. É necessidade urgente de arrebanhar mão para estudar, para
para ensinar os outros, não é nem para a gente saber só. Mas a primeira delas é para nós saber. Por que ensinamos sobre heresias, seitas e heresias? Primeiro, para nós conhecer. Segundo, para nós ensinar os outros, né? Para nós livrar muita gente que estão se perdendo. Então aí o mundo, irmão, ele está assolapando porque as pessoas estão nas trevas. E aí você pensa que você não é importante nessa esfera aí? É sim. Então você se perde achando que não. Então vamos levar a sério o que Deus está ensinando. Hoje nós podemos perceber essa guerra de ideias. Então eu queria agora mostrar para os irmãos o que Cristo faz por nós. Versículo 4, eu queria aqui só olhar aqui para o relógio, né? Temos ali também 9h20. Dá uma olhada no versículo 4. Mas ainda, irmão, eu estava esquecendo aqui uma palavra aqui, no versículo 3, entre os quais também todos nós andávamos, ou seja, passado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Carne literalmente nós podemos entender que seja um músculo, um órgão do corpo, mas nesse sentido aqui, carne quer dizer a natureza humana caída, tá? Fazíamos a vontade dela. A Bíblia diz que éramos por natureza assim, filhos da ira. Então, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Lembra que Paulo remete sempre para o passado, essa fase triste, essa fase que nós podemos lembrar sem saudade, né, do nosso passado de pecado. E ele disse que nós éramos por natureza filhos da ira. Nossa natureza é pecaminosa. Nós nascemos de Adão e Eva, e só Jesus para dar uma nova natureza. E foi o que ele fez. Ele nos deu uma nova natureza. E essa nova natureza é entendida na Bíblia, o que Paulo falou que no capítulo 2, verso 1, ele nos deu vida, é nova natureza. Foi o que ele falou para Nicodemos, porta-vos nascer de novo, é nova natureza. Foi o que ele falou Paulo falou aos Coríntios, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura. Foi que Paulo falou à igreja de Roma, você vive em novidade de vida. Tudo isso para ele dizer que você é um homem regenerado, que Deus operou um milagre na sua vida, de trazer você da morte para a vida. Então, ele usa alguns termos diferentes, mas para dizer a mesma verdade para cada contexto de cada igreja. E nós temos que entender que esse é o milagre. Nós éramos, por natureza, pecadores, gosto nenhum nós tínhamos por Deus, mas Deus, como diz o versículo 4 aqui, dá uma olhada, capítulo 2, verso 4. Mas Deus, veja o mas Deus aí, irmãos, é muito importante esse mas Deus aí, porque ele vai fazer o contrário do que o mundo fazia, do que o mundo como o mundo nos dominava. E ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Veja aí o mas Deus. Se não fosse Deus, nós estávamos ainda, como dizia os antigos, no lamaçal do pecado e das trevas. Quantos irmãos aqui já podem dizer que já vive novidade de vida? É um salvo em Jesus Cristo. Você percebe que você já resiste às coisas que você anda, você vive, você é um pai, você é uma mãe, você é um filho, você percebe alguma coisa te atropelando para você mentir, para você roubar, para você enganar. Como é que nós pagamos a nossa conta de energia? Tem igrejas que puxam gatos. O mundo rouba energia, eu vou roubar também. Nossa igreja também vai roubar. Vai puxar um gato, né? Vamos puxar um gato lá que está muito caro, né? O ar-condicionado está vindo 1.000 e pouco nossa energia, então vamos puxar um gato. Aí leva lá para. Não, o pastor também tem um gato, né? Eu estou dizendo gato, irmão, roubo de energia, não é aquele gatinho, não, né? Que for desse aí nós temos diversos, né, Lídia? Diversos gatos, fora os filhos que são gatinhos, né? Poxa. Então veja bem.
Deus, Ele nos liberta disso e nós devemos reprovar isso. Então, o que o pecado faz por nós? Ele nos mata. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então o versículo 4 ele vai dizer assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia. Ele vai usar 4 palavras aqui para mostrar a grandeza desse Deus. Ele usa a primeira palavra para misericórdia. Se você observa aí no versículo 4, ele diz, mas Deus sendo rico em misericórdia. A segunda palavra que ele vai usar, ele vai dizer, por causa do seu grande amor. Depois, ele vai usar outros termos daqui para frente que nós vamos ver para como Deus trata para conosco. Então, o que Deus faz por nós? Primeiro, Ele usa de misericórdia. Quando nós falamos em misericórdia, nós estamos falando da compaixão que Deus tem por nós. Misericórdia, nesse contexto, é o termo para dizer que eu me coloco em teu lugar. Eu me coloco em teu lugar. Me colocar em seu lugar é isso, compaixão. Mas o termo aqui é usado por ele por misericórdia. Miséria, ele pega a tua miséria do teu coração e pega para ele. Por isso que o Senhor aqui, ele usa o termo assim, que nós, como filhos da desobediência, estarmos debaixo da sua ira, por natureza, debaixo da ira. Eu falei para os irmãos aqui que ira aqui é o termo usado para dizer que Deus, Ele tem repulsa pelo pecado, pelo erro do homem. Ira aqui não é raiva, não é ódio humano. Ira aqui é Deus tendo a repulsa pelo erro. Eu usei o termo aqui para os irmãos, é meio que vulgar, dá nojo, mas é isso mais ou menos que eu quis dizer. Por exemplo, você está criando um gatinho, de repente ele vomita lá. Aí, como é que você olha para um vômito? Com gosto, sabor. Você pensa em botar uma farinha e comer, você já tem aquela repulsa de só de ver, você não aceita nem comentários, né? Não, para. Porque aquilo vai contrário à sua natureza, ao seu gosto. Então isso é repulsa, né? Queremos vomitar. É isso que acontece com Deus quando Ele se depara com o homem que está pecando contra Ele, porque a natureza de Deus é santa. Ele é santo, Ele diz, sede santo porque eu sou santo. Então toda vez que nós pecamos, nós ofendemos a santidade de Deus e Ele se separa de nós, criando repulsa. Quando nós estávamos sem Deus, nós estávamos debaixo da ira de Deus. Se você observar Romanos 5, versículo 9, ele vai dizer que se somos salvos pela sua graça, também somos da sua ira. Veja bem, logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Ou seja, aquela repulsa que Deus tinha do que cometíamos, agora Ele nos livrou, porque agora já está limpo. E quem fez isso? Foi Ele, perdoando nossos pecados. No livro de João fala que Jesus, Ele, lá no Getsêmani, carregando os nossos pecados, diz o livro de Isaías 53 também, que Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, e isso foi nossos pecados, nossas dores. Ele carregou sobre si, tornando o pecado por nós, e a Bíblia diz que Ele clamou com o seu olhar e seu suor de sangue, disse, Pai, nas suas orações, disse, se possível, passa de mim esse cálice. Então o cálice era os nossos pecados, né? A ira de Deus caindo sobre Jesus, porque a ira de Deus era contra nós,
Uma vez que Deus pega os nossos pecados, a ira de Deus cai sobre Jesus. Ele disse: se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Então Deus pega a nossa ira e coloca sobre Jesus. A Bíblia diz que a paz que o castigo que era sobre nós caiu sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então hoje nós temos a vida de Jesus em nós. Paulo disse: agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A nossa vida não é nossa, é a vida de Cristo em nós. Por isso vivemos a vida do céu aqui na terra. Por isso precisamos nos amar, precisamos restaurar, precisamos fazer o que Deus faria aqui. Então o apóstolo Paulo está dizendo o que o pecado faz e o que Deus faz. Sua riqueza e misericórdia com que Ele nos amou foi tão grande que ultrapassou a sua ira. Por isso, irmãos, nós aqui como cristãos estamos hoje para celebrar, para relembrar o que Deus fez por esses irmãos também que vão se batizar hoje. Hoje nós temos aqui a irmã Janaína que vai se batizar. Nós temos a irmã Ayla que vai se batizar. Nós temos uma moça lá da igreja Santo Agostinho que vai se batizar e um rapaz, né? A irmã me passou o nome deles, mas eu não memorizei, né? Mas depois a gente vai estar lembrando. Então eles vão dar um testemunho de que eles morreram para o pecado e vivem para Deus. Quando você entra na água, simbolicamente você diz que você morreu para o mundo. Quando você mergulha, simbolicamente você diz que você está sendo sepultado. E quando você sai, você está dizendo que você ressuscitou para uma nova vida em Cristo. Tudo é simbólico, mas Ele mesmo não salva. Se você não tem Jesus, não se batize. Se você não entende isso, mas se você entende isso, queira se batizar, né? Nós vamos ter outras oportunidades. Quem sabe na outra oportunidade vai ser lá no sítio do irmão Glacinaldo, né? Está me contando lá que, como diz os meninos, está filé, né? Então, nós vamos lá. E aí, quem sabe, os irmãos não oferecem um peixe assado, né? Brincando, viu, irmãos? Bom, mas se você hoje não tem Jesus Cristo como seu Salvador, lembra, você está morto. Você vai para a igreja, você até estuda, tem amigos. E eu queria citar um último versículo para nós concluir a nossa escola dominical aqui. Eu queria voltar novamente para um texto que eu sempre leio, que é Isaías 55:7. O homem natural, o homem sem Deus, um pai de família, uma mãe, um filho. A Bíblia diz que quando esse pai, ele bebe, fuma, rouba, faz coisa errado, seja filho, seja mãe, seja um pai, a Bíblia chama ele de perverso. Deixe o perverso o seu caminho, porque tudo que ele faz é errado. Mas seja ele pai, seja filho, seja mãe, ele não bebe, não fuma, não mata, não rouba, não faz nada de mal, mas ele pensa que é bom. Veja que ele diz aí: o iníquo os seus pensamentos. O iníquo é aquele camarada que acha que é bom. Lembra do jovem rico que foi estar com Jesus e disse: bom mestre, que farei? Que eu faço? E só falta uma coisa para ti, né? Então, o homem perverso, ele vai sempre achar que o caminho que ele está fazendo é o caminho da vida. E o homem iníquo, ele vai achar que sempre que ele pensa, ele é o melhor intelectual. Pode ser seu esposo que diz assim: para que a igreja? Eu nunca te bati, eu nunca maltratei meus filhos, né? Aí a esposa diz: é mesmo, só falta ser crente, né? Só falta ele. O que Jesus diz para eles aí? Os dois, converta-se ao Senhor. A palavra converter aí é metanoia no original grego, significa mudança de mente. É como se fosse você indo para o caminho e você retornasse. Volta para Deus. Ele diz que os dois, tanto o que faz o mal quanto aquele que pensa que é bom,
estão perdidos. E se os dois pecadores se converterem, a Bíblia diz que Deus é misericordioso, vai se compadecer do miserável pecador. Por quê? Porque Ele é rico em perdoar. Então não ache que porque você está no bem bom, que você vai para o céu, ou porque você faz tudo de errado. Então ele está falando daquele homem que é, de certa forma, religioso. Deus quer as pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Se você nessa manhã observou pela palavra de Deus que você está em falta, creia, venha para o Senhor, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos orar e logo na sequência nós vamos convidar os irmãos batistério, Os irmãos que vão se batizar, vocês vão entrar nessa porta aqui. E aí eu vou convidar o irmão Glacinaldo, o irmão Jander da igreja para ajudar, o irmão Júnior, o irmão Glaucio para ajudarem aqui também, tá bom? Lembrando que o irmão Leone está gravando, vai gravar o batismo, e os irmãos que quiserem, a gente manda para vocês verem lá. Lembrando também que essa pregação de manhã aqui, esse devocional está sendo gravado, vai botar no rádio. Os irmãos que quiserem, nós vamos mandar o link para vocês, tá bom? De repente você não pegou alguma informação bíblica, você pode escutar. Nós não temos o link do rádio ainda para os irmãos que estão de Santo Agostinho, Nós temos um rádio que ele funciona 24 horas, em caráter de auto DJ, hoje gravado, Do que a gente grava, a gente põe lá. Os irmãos podem escutar 24 horas por dia ali a programação. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos e te pedimos também, meu Deus. Te louvamos porque o Senhor é Deus, Pai. O Senhor é santo. O Senhor é Senhor de todos os tempos. E é ao Senhor, meu Deus, que nós oramos, porque entendemos que ninguém mais pode resolver os nossos problemas. E nós pedimos, Pai, porque o Senhor pode. O Senhor sabe, o Senhor é. O Senhor é, eu sou. E aqui, meu Deus, nós queremos interceder por qualquer irmão ou pessoa que aqui está, que não é crente, para aqueles que são crentes também. Que haja salvação, meu Deus, cada vez, que o número de salvos acrescente essa igreja e as demais igrejas co-irmãs. Que haja crescimento em nossas vidas para glorificar o Senhor. Pedimos e queremos também te agradecer pela essa comunhão bendita entre a Igreja Monte Sinai e os irmãos na Igreja de Santo Agostinho. Pai Santo, muito obrigado por eles terem vindo, o Senhor ter guardado de todo acidente. E agora, meu Deus, abençoe as vidas dos irmãos que vão testemunhar a sua fé, através do batismo nas águas. No nome de Jesus, amém.